Olá, eu sou a professora Sheila e hoje vamos trabalhar a nossa agenda 5, o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, nós já vimos na agenda 4, ele envolve a tomada de decisões sobre os objetivos e estratégias da empresa, tudo a longo prazo, estabelecendo os resultados que a organização deseja alcançar e os meios estratégicos para isso. Então, na hora de fazer esse planejamento, é importante contar não só com a diretoria, do alto nível hierárquico da empresa, mas com outras pessoas-chave da organização, que possam pensar estrategicamente sobre qual o negócio da organização, onde a organização quer estar nesse futuro e o que a organização vai fazer para atingir esses objetivos. Então, desta forma, o planejamento estratégico ele pode ser elaborado para um período de 3 a 5 anos, ele determina a tomada de decisão sobre objetivos e estratégias de longo prazo, estabelece os resultados que a organização deseja alcançar e define os meios para o alcance de objetivos e metas. Falando em planejamento estratégico, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a missão, a visão e os valores da empresa. Começando pela missão, ela representa qual é o negócio da organização. Então, assim como as pessoas buscam entender qual a sua missão na vida, as organizações também definem as suas razões de existência. Em administração, usam-se o termo missão para falar da razão de existir de uma organização. A missão é a definição do negócio, do foco, bem como da sua identidade, como ela é reconhecida no mercado, e da finalidade de seus produtos e serviços para os seus consumidores. Na missão da organização, então, podem ser incluídas informações tais como o propósito principal da empresa, o público a atingir, as necessidades dos concorrentes, o principal diferencial da organização e o compromisso social e ambiental da empresa. Já a visão da organização é onde a organização quer estar no futuro. Da mesma forma que você pode se imaginar ali, em sua vida daqui a alguns anos, uma organização estabelece sua visão corporativa numa perspectiva de longo prazo. Se a organização sabe onde ela quer chegar, ela pode atingir e dirigir os seus esforços e recursos para esse plano futuro, essas metas, e assim motivar suas equipes no sentido de caminhar nessa direção. Então, a visão ela não deve ser impossível, ela tem que ser suficientemente ambiciosa. Ela deve motivar, dar energia aos membros da organização, constituindo-se de um verdadeiro desafio que possa nortear a organização, projetar o futuro desejado e estabelecer meios de alcance. E os valores da organização? No que a organização acredita? Eles são os ideais, as crenças fundamentais em torno das quais a empresa se constrói. Então, os valores eles estão muito para os seus princípios, sua moral, aquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. Funcionam como elementos de motivação para inspirar e direcionar o trabalho e as ações das pessoas da organização, contribuindo para a unidade e coerência no trabalho. É importante definir quais são os valores da organização. Então, os valores eles devem ser de forma clara em orientar e comunicar a equipe na tomada de decisão. Ele deve vir de uma comunicação assertiva na qualidade máxima do atendimento ao público e deve se estabelecer de forma respeitosa e ética na transparência das regras e ações da empresa. Então vamos agora falar um pouquinho da análise de SWOT. Pensando no planejamento estratégico, a análise de SWOT ela é uma matriz que muitas organizações usam a fim de analisar os ambientes que cercam a empresa. Esses ambientes eles são divididos em dois, o ambiente interno, que chamamos de microambiente, e o externo, que chamamos de macroambiente. Por isso, ao formular o planejamento estratégico, é fundamental olhar para os ambientes que cercam e se relacionam com a organização. O planejamento estratégico utiliza da SWOT, que vem do inglês Strengths, forças, Opportunities, oportunidades, Weaknesses, fraquezas e Threats, ameaças, que consiste em uma ferramenta de análise bastante popular no ambiente empresarial. Então, eu trouxe um pouquinho aqui a sua descrição. Entre esses ambientes, vamos falar um pouquinho agora do ambiente interno. O ambiente interno, ele resume para a empresa a análise dos pontos fortes, forças, e fraquezas, os pontos fracos da empresa. Esse ambiente ele é de 100% controlado pelos gestores da empresa. Então, as forças são os pontos fortes, as vantagens da organização. Eu trouxe um exemplo.
uma boa reserva de caixa, capital de giro, a tradição da marca, a qualidade dos produtos, processos de produção, a experiência acumulada no trabalho em determinado setor, a competência das pessoas que trabalham na organização, isso tudo representa uma força. Já as fraquezas são os pontos fracos, as desvantagens. Então, por exemplo, aquilo que a organização não é tão boa em comparação aos seus concorrentes e que ela precisa melhorar. Então, os exemplos. As lojas de conveniências, dentro dos postos de gasolinas, por exemplo, têm uma fraqueza com relação aos supermercados, né? Ela apresenta menor variedade de produtos. Ou uma empresa nova no mercado possui a sua marca como desconhecida, em referência às marcas já estabelecidas no mercado. Isso representa uma fraqueza perante seus concorrentes já estabelecidos neste mercado. Já dentro do ambiente externo, as oportunidades e ameaças, elas não são controladas pelos gestores da empresa. Então, são aspectos que vêm de fora para dentro da empresa e são divididos entre a análise de oportunidades e ameaças. As oportunidades são aspectos que existem no ambiente externo e que podem, de alguma forma, ser aproveitadas ou trabalhadas pela empresa. Então, um exemplo. Com o avanço da medicina e de recursos tecnológicos, cresce o número de pessoas da terceira idade, que ativas e saudáveis desejam desfrutar melhor essa fase de suas vidas. Então, isso representa uma oportunidade para vários segmentos de mercado, por exemplo, as de agências de turismo. Os aposentados viajam bastante e gerando ali um aumento da clientela em suas excursões, além de ter ali a sua aposentadoria, então a inadimplência nesse segmento é menor. As ameaças são os aspectos que colocam o negócio em risco, então nós precisamos também nos alertar a eles e trabalhar para que isso não aconteça. Um exemplo, um concorrente que planeja uma grande expansão é uma ameaça para a sua organização, se esse concorrente for direto à sua atividade. Para as agências de turismo, por exemplo, a violência nas cidades turísticas pode ser uma ameaça do seu negócio, pois reduz o interesse e o fluxo de pessoas que querem visitá-las. Então, se eu quero, por exemplo, como estratégia ofensiva, desenvolvimento das vantagens competitivas, o interessante é que eu foque nos pontos fortes e oportunidades da empresa. Então, um exemplo de ponto forte, recursos financeiros. A empresa tem dinheiro. Com isso, ela pode investir em novos mercados potenciais. Se eu quero como estratégia de confronto, né, para ali, acirrado com o meu concorrente, para modificação do ambiente a favor da empresa, eu foco nos pontos fortes e ameaças. Então, se a minha marca é bem conhecida no mercado, eu posso, por exemplo, trabalhar em cima dessa nova concorrência, que é uma ameaça. Se eu tenho a estratégia de reforçar, né, de aproveitar melhor essas oportunidades do mercado, eu vou trabalhar os meus pontos fracos versus as minhas oportunidades. Então, se eu tenho, por exemplo, como alto custo de produção ou instalações obsoletas, de repente eu posso aproveitar oportunidades em cima do meu produto potencial, né, ou então da facilidade da quebra das barreiras econômicas e comerciais. E por fim, as estratégias defensivas, né? Aquelas que eu apresento possíveis modificações profundas, mas com o intuito de defender a minha empresa. Então, eu trabalho os pontos fracos vezes as ameaças. Eu levanto tudo que eu tenho em fraqueza interna da minha empresa, quanto em ameaças. E vou tentar desenvolver, então, uma estratégia para proteger a minha empresa. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a nossa agenda de número 6.